Alô? Em nome do coletivo Pouso Alegre, agradeço à presidenta da Câmara e aos demais vereadores pelo espaço cedido. Com os acontecimentos da última semana, acreditamos que Pouso Alegre saiu ganhando como um todo na construção de uma cidadania mais plena e concreta. Realmente não eram apenas 15 centavos, e sim o direito do povo ser escutado e atendido, mesmo quando a Câmara e o Executivo parecem ter ouvidos mocos às nossas demandas. Ganhou o poder instituído local ao reconhecer que seu poder só existe porque mais fortes são os poderes do povo. E também sabemos que manter o diálogo com a Câmara é construir cidadania real para toda a população. E continuamos organizando os de baixo para que assim permaneça. A redução da tarifa foi um pequeno passo, ao nosso ver, já que não garante o direito irrestrito de ir e vir da população. Se todos não puderem usufruir da cidade em sua plenitude, quando se falar em cidadania nesta casa, estarão falando com a boca cheia de mentiras, de promessas vazias, recorrendo ao velho discurso demagógico que se mostrou tão frágil nas últimas semanas. Para nós do coletivo Pouso Alegre, só o passe livre ou tarifa zero garante a mobilidade urbana e dá verdadeiramente a chance de todos exercerem seus direitos e deveres. Enquanto ocupávamos a Câmara, o Congresso Federal tratou da proposta de emenda constitucional 90, de 2011, elaborada pela deputada Luísa Erundina, que propõe a inclusão do transporte no artigo 6º da Constituição Federal, declarando como um direito social. Em decorrência das manifestações de junho, a PEC 90 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, sendo encaminhada para o plenário da Câmara Federal. A lei número 10.257, de 10 de junho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que estabelece diretrizes gerais da política urbana das cidades em seu artigo 2º, apresenta a seguinte proposição no seu inciso 1º: garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Já no artigo 47 do Plano Diretor, lembrando que ambas essas determinações incidem sobre o município, do Plano Diretor das Cidades, disse que os tributos sobre as tarifas relativas a serviços públicos urbanos serão diferenciados em função do interesse social. Está aberto um dilema, ao nosso ver. Interesse social e garantia de deveres são rivais? Garantia de direitos, perdão. Como garantir acesso a serviços públicos, trabalho e lazer quando a tarifa se mostra impeditiva, sobretudo aos de baixo? Sei que muitos vereadores aqui são de bairros longínquos e encontram sua base eleitoral dentre os mais pobres. Outro tanto de vereadores tem sua base eleitoral entre os jovens. Se um jovem precisa estudar, tem a catraca. Se uma pessoa pobre precisa ir ao hospital, tem a catraca. Se uma família quer ir à missa na catedral ou culto da religião que for, tem catracas também. Nesse sentido, a própria estrutura da sociedade marginaliza por meios indiretos e econômicos grande parte da população. Os de baixo e os jovens só interessam como quórum eleitoral? É essa a mensagem que vamos continuar a transmitir? Vamos continuar fingindo que somos todos iguais diante da economia? A questão aqui, caros vereadores, é só uma. Vocês defendem o lucro ou as pessoas, os cidadãos de Pouso Alegre? Adianto não ser possível dizer que os princípios da tarifa zero, os únicos capazes de fazer valer a mobilidade urbana, sejam radicais. Aos de cima, os que gerem bens e serviços, por exemplo, fica toda a benesse de centenas de milhares de pessoas com seu poder aquisitivo expandido. O lucro destes continuará inabalável, arrisco dizer até potencializado com a tarifa zero. Certamente, os custos do transporte, assim como os da saúde e da educação, saem de algum lugar, todo mundo sabe disso. A proposta clássica da tarifa zero é possível pela criação de um fundo de transportes que utilizaria recursos arrecadados em escala progressiva. Ou seja, quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. E quem não pode, não paga. Só em nosso estado temos Muzambinho, Monte Carmelo no Triângulo Mineiro e Abaeté na região centro-oeste com tarifa zero. Na última sexta-feira, Paulínia, no interior paulista, anunciou a tarifa zero também.
O número cresce e o tema deixou de ser tido como utópico e passou a ser considerado como necessário e urgente. Uma saída para a implementação gradual da tarifa zero em Pouso Alegre é setorizar o transporte por regiões. Por exemplo, tomemos a cidade como norte, sul, leste e oeste. De 3 em 3 meses, uma região recebe o benefício da tarifa zero. Observado as melhorias, os prós e contras, vai se expandindo para as demais áreas da cidade. Ou não, quem sabe, se provar que a população não vai gostar dessa tarifa zero. Simples assim. Ou melhor, não é hora de trocarmos as notas de repúdio, os jogos de cena, os discursos pomposos e as promessas por ações práticas e inequívocas que nos tornem referência nacional e internacional? Só a tarifa zero aponta, de fato, para um futuro onde todos seriam mesmo iguais perante nossas leis. Gostaríamos que os vereadores realmente interessados no projeto de tarifa zero nos procurem, o Coletivo Pouso Alegre, para que possamos explicitar melhor o que seria tal projeto. Os que têm o interesse real em apoiar o projeto, não sendo um positivo de ocasião, como vimos até aqui, serão muito bem aceitos dentre nós. Pedimos também que a Câmara convoque uma audiência pública com Lúcio Gregory, ex-secretário de Transportes de São Paulo do governo Luiz Erundina, e mentor e idealizador da Tarifa Zero no Brasil, e um membro do site tarifazero.org, que detém o maior saber acumulado sobre a questão no país. Por fim, gostaríamos de agradecer à equipe da Escola do Legislativo, que também já iniciou um trabalho de pesquisa bastante sério em parceria conosco. E, inclusive, colocamos eles em contato com o mesmo Lúcio Gregory já citado e as pessoas do tarifazero.org. Por um mundo sem catracas, sejam elas econômicas ou as que impedem o avanço da humanidade rumo à liberdade, justiça e igualdade. Obrigado. Solicito